A paz do Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Admilson Silva, sou pastor presidente da Igreja Evangélica Vivendo em Cristo. Estamos aqui com mais um vídeo para a sua edificação. Nós estamos aí com um estudo sistemático da Bíblia Sagrada, capítulo por capítulo, um estudo teológico, pastoral para a tua vida, e nesse momento nós vamos estar estudando o capítulo 12 de Gênesis, o chamado de Deus para Abraão. O estudo vai mostrar o chamado de Deus para Abraão e mostra também o início da caminhada de fé do primeiro patriarca de Israel, que nós sabemos que a Bíblia vai o chamar de o pai da fé. Gênesis 12 vai relatar o início do povo de Israel, o início da nação de Israel, que foi Deus chamando Abraão, e Abraão aceitando esse chamado de Deus logo no primeiro versículo do capítulo 12, o Senhor vai dizer para ele: sai da tua terra, sai da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Moisés ele vai escrever esse texto, nós vamos ver que a partir do capítulo 12, nós vamos trabalhar com a linhagem de Sem, até o capítulo 11 nós trabalhamos sobre Sem, Cã e Jafé, mas que era os filhos de Noé, mas agora nós vamos trabalhar dentro da linhagem de Sem, a qual da linhagem de Sem viria o Messias. Nós entendemos, Abraão, ele está lá na linhagem de Sete, o terceiro filho registrado na Bíblia de Adão, e a partir da linhagem de Sete nós vamos chegar em Noé, de Noé nós vamos chegar em Sem nós vamos chegar em Éber, nós vamos, que vai gerar, que vai ser, e aí nós vamos chegar em Abraão, terá o pai de Abraão, e vamos chegar em Abraão. Então, assim, mostrando que a linhagem de Sem, a linhagem dos adoradores de Deus, é que viria o Messias, o Senhor Jesus. E aqui vamos começar então a história da nação de Israel, quando Deus está chamando Abraão, ou naquele tempo ainda era apenas Abrão, o nome dele não tinha sido mudado ainda, o nome dele era chamado apenas Abrão. Nós temos que entender que Abraão vivia dentro de um contexto de idolatria, onde seu pai criava ídolos, então ele estava no meio de uma idolatria, ele não conhecia o Senhor, mas quando ele ouve o chamado de Deus, quando ele ouve a voz de Deus, ele atende a voz de Deus. Isso já é importante para a nossa vida, porque quando nós ouvimos a voz do nosso Deus, o nosso Deus fala conosco, o nosso Deus fala com todos nós, o importante é nós obedecermos e seguirmos a vontade do nosso Senhor. Obedecermos a voz de Deus, não importa o que esteja fazendo, como estejamos fazendo, mas nós temos que fazer a vontade de Deus. A partir daquele momento, Abraão, então, ele vai largar suas idolatrias e vai passar a seguir a direção que Deus dá a ele. O importante é que Deus não fala para ele para onde ele deveria ir. Deus vai dizer isso no caminho. Deus apenas chama ele para um projeto. Apenas chama ele e ele atende prontamente o Senhor. Nós temos que apenas obedecer ao Senhor. Independente se sabemos o local que ele está nos guiando ou não, nós sabemos que o nosso Deus só nos guia para projetos grandiosos e projetos que nos traz bênçãos para nossas vidas. Deus nunca nos guia para destruição ou para algo que vai nos causar dor, mas que não vai nos trazer conforto. Nós temos sempre que obedecer sim a voz do nosso Deus, assim como fez Abraão ali, quando ele decide obedecer a voz do Senhor nosso Deus. E Deus faz a ele uma promessa, Deus fala com ele que te engrandecerei o teu nome. Eu te engrandecerei o teu nome. Vale ressaltar que no capítulo de número 11, que nós vemos sobre a Torre de Babel, esse era o desejo daqueles que estavam construindo a Torre de Babel, que era perpetuar o seu nome, era engrandecer o seu nome, mas essa maneira que eles estavam fazendo era contrária à maneira de Deus. Eles estavam fazendo por orgulho, por soberba, e distante de Deus, querendo mostrar que era superior até a vontade do próprio Deus, que eles sabiam reger a vida deles sem a intervenção de Deus. O projeto lá do Jardim do Éden, ao Satanás falou que eles seriam como deuses, e esse era o desejo deles.
ser como Deus, né? Uma pessoa que é como Deus não precisa de Deus, ele é autossuficiente, e isso eles queriam mostrar quando construíam a Torre de Babel. Mas Deus espalhou eles e não deixou que isso se concretizasse. Mas já no capítulo 12, Deus ele vai engrandecer o nome de um homem. E vamos ver que Abraão é um nome respeitado em várias religiões ao torno do mundo. Abraão é respeitado pela sua fé, pela sua entrega à vontade de Deus. Deus falou com ele que engrandeceria o nome dele, né? E o nome dele seria perpetuado na história. Gênesis 12 ele mostra essa jornada de fé de Abraão, né? Dentro dessa caminhada de Abraão, ele vai percorrer aproximadamente 2.400 quilômetros. 2.400 quilômetros é que ele vai percorrer na terra, mesmo não sabendo aquilo por onde ele estava andando, mas ele estava andando e percorrendo a terra que Deus tinha preparado e projetado para o seu povo, né? Deus estava edificando na vida dele um caminho, um percurso que a nação de Israel iria assumir posteriormente. Vale ressaltar que ele não sabia onde Deus estava levando ele, né? Ele não sabia para onde Deus o levaria. Vale ressaltar que ele tinha muitas coisas desfavoráveis na vida dele. Se fosse pensar, né, num âmbito humano, uma visão humana, ele tinha muitas coisas que olhar e pensar, mas para onde eu estou indo? Né? Ele não sabia para onde Deus estava levando. Segundo, Deus falou que ia engrandecer o nome dele, que a descendência dele seria grande. Mas ele olhava e via, a sua esposa era estéril, né? A sua esposa era estéril, né? Se Abraão tinha aproximadamente 75 anos quando houve a chamada, nós vamos ver que Sarai, né? Logo depois ela é chamada, mudado o nome dela para Sara, mas até então ela apenas Sarai. E Sarai, ela era estéril, com aproximadamente 65 anos de idade. Ela era estéril. Outro ponto negativo é que ele tinha que quebrar os laços familiares, ele tinha que sair da casa do teu pai. Então eram muitos problemas que Abraão poderia ter pensado, não vou ficar. Mas ele resolveu, mesmo diante de tantas adversidades, de tantas coisas contrárias, ele resolve obedecer ao Senhor, né? Ele tem que quebrar os seus laços familiares. Ele estava partindo para uma terra, e no caminho que ele estava, ele sabia que era uma terra também idólatra, um povo ímpio, um povo muito mau, a qual ele não poderia desfrutar da amizade de ninguém, ele não poderia confiar em ninguém, né? Nós vamos ver isso no capítulo 13, a qual ele tem que descer para o Egito, e o medo dele de morrer. Ele não poderia confiar em ninguém. Então, eram muitas coisas. Mas mesmo diante de tantas provas, Abraão resolveu confiar no Senhor. Eu não sei qual a situação que você está, eu não sei se a situação na sua vida é adversa, né? Às vezes a situação na nossa vida é adversa, mas nós temos que confiar no Senhor. O Senhor sabe para onde está nos guiando, o Senhor sabe o que está fazendo, e se há algo impossível, né, aos nossos olhos, o nosso Deus é o Deus do impossível, Ele pode resolver qualquer problema, qualquer situação. Amém? Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor. Né? A Bíblia fala que Abraão ele vai levar, né, a sua esposa consigo, ele vai levar também o seu sobrinho Ló. O seu sobrinho Ló, nós vamos falar mais dele no capítulo de número 13, mas ele vai levar também o seu sobrinho Ló com ele para essa jornada a qual ele está caminhando. Gênesis mostra, né, que Abraão ele vai caminhar, e nessa caminhada ele vai edificar altar ao Senhor. Né, ali, quando ele estava atravessando a terra de Siquém, ele vai edificar um altar ao Senhor, consagrando aquela terra a Deus. Né, a gente fala até hoje a terra prometida, né, a terra santa. Abraão, ele vai, né, Moisés vai deixar claro isso, que ele vai consagrar aquela terra a Deus. Consagrar aquela terra a Deus. E era uma terra que, se a gente vai ver, os habitantes, né, os cananeus, tinham sido inseridos naquela terra, já tinha alguns cananeus ali naquela terra,
mas era uma terra que Deus já tinha separado e prometido para o povo santo, né? Era um espaço de terra que Deus tinha prometido para o povo santo. Após ali, ele vai sair, ele vai seguir para Negueb, e Negueb ficava numa região deserta, né? Uma região desértica, ficava ali sudoeste do Mar Morto, né? Era um local que tinha baixíssimos índice de chuvas naquele lugar, então era um local que chovia muito, e Abraão ele vai passar a primeira dificuldade dele ali. Como todo servo de Deus, diante da dificuldade, o homem tenta achar soluções, e às vezes as soluções nem sempre são as soluções que Deus tem para a vida do homem, né? Deus tem outros caminhos, mas ele decide andar por alguns caminhos, e Abraão ele decide ir para o Egito. Ele vai para o Egito, e ali ele temendo também, eu falei que ia falar no capítulo 3 vai ocorrer também novamente isso, mas no capítulo 12 já vai falar em Gênesis 12, do 10 ao 20, já vai mostrar essa passagem também, sobre ele descendo para o Egito, e quando ele desce para o Egito, ele não apresenta Sarai, né, ainda como esposa dele, ele apresenta como irmã, né? Vale ressaltar que ela era meia-irmã dele, ela era filho do mesmo pai, se não era filho da mesma mãe. Então ele vai apresentar ela como apenas irmã dele, né? Ressaltando que naquela época essa questão estava dentro da vontade permissiva de Deus. Deus tem a sua vontade permissiva, diretiva e absoluta. Essa questão estava dentro da vontade, né? O casamento de Abraão com Sara estava dentro da vontade permissiva de Deus. Então ele vai apresentar, né? É interessante, uma senhora já de 65 anos, mas ela era tão bonita que ele temeu morrer por causa da beleza dela. Então ele fala como ela, apenas como irmã, e não demorou muito para que os homens daquela terra vissem que ela era assim, uma mulher muito bonita, e toma para si, né? Ela é levada para a casa de Faraó, até Deus revelar a Faraó que ela era esposa e que ele não deveria, porque senão, né, a Bíblia fala que Deus já mandou algumas pestes lá, algumas pragas, e ele vai devolver ela para Abraão e expulsar Abraão da terra, e Abraão sai da terra com muitos bens, né? Mas Abraão sai dali e volta-se a confiar no Senhor, né? Ele volta a confiar em nosso Deus, e ele se entrega novamente ao Senhor, a sua direção, volta a depender inteiramente do Senhor. E quando ele entrega a Deus, a Bíblia vai deixar claro que Deus vai dizer para ele que nele seriam benditas todas as nações da terra. Nele serão benditas todas as nações da terra. O apóstolo Paulo já vai dizer que quando que essa interpretação de em ti serão benditas todas as nações da terra já estava se referindo a Cristo, porque a descendência dele, né? Essa expressão em ti, ela se refere à descendência de Abraão como Jesus Cristo, né? Então nós sabemos que Jesus Cristo é a bênção para todas as nações, Jesus Cristo é a salvação para todos os povos, para todas as famílias. Nós sabemos que essa palavra se cumpre, né? Outra coisa interessante na vida de Abraão que nós temos que entender é que abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, foi a palavra que Deus disse, e nós sabemos que aqueles que abençoam Israel são abençoados, né? Então, como cristão, nós sempre fazemos oração, pedimos a Deus que abençoe a nação de Israel, abençoe o povo de Israel, porque é o povo escolhido por Deus, né? Quero trabalhar com vocês algumas coisas aqui nesse momento. Algumas coisas complexas que às vezes, né, nós temos que considerar nas lições que são apontadas nessa escritura, que as provas ela vêm até mesmo para aqueles que obedecem a Deus. Aqueles que obedecem a Deus, eles vivem de prova em prova. Não existe que eu sirva a Deus, eu não passo por prova. Eu sirvo a Deus, não vou passar por dificuldade. Eu sirvo a Deus, não vou passar por problema. Não. Aqueles que servem a Deus vivem de prova em prova. Eu venço um, inicio outro, eu venço um, inicio outro. Vive de prova em prova.
o que Abraão deve ter passado de fome, que sobreveio sobre a vida dele, né, na terra prometida. É difícil nós entendermos, pois não esperamos que haja fome em Canaã, mas Abraão passou por muitas dificuldades, né? Outra coisa, o maior de todos os santos, né, o pai da fé, o maior de todos podem cair, né? Nós temos que ficar vigilantes, porque as vitórias que nós vencemos ontem não é garantia que nós vamos vencer as próximas batalhas, né? Nós temos que estar vigilante a cada uma delas. Cada prova necessita do seu exercício diferente de fé. Eu usei minha fé ali e agora eu vou ter que usar minha fé novamente na nova prova, né? Um pecado ele sempre conduz a outro pecado. Nós temos que entender isso, que o pecado ele sempre nos gera e nos conduz a um outro pecado. Uma pequena mentira gera uma mentira grande. Uma grande mentira pode ocultar um pecado ainda maior. Então, um pecado sempre leva a outro pecado. E Abraão, né, nessa história que nós falamos sobre ele para o Egito, se ele não tivesse mentido, não teria gerado, né, outros pecados que quase que foi cometido quando Faraó queria tomar Sarai como esposa. Durante as provações de fé, nós devemos estar confiando no poder de Deus e não nas provisões que o mundo dá, né? Abraão ele acaba indo confiar que no Egito tinha situações que poderiam suprir as suas necessidades de fome que ele estava enfrentando, mas nós temos que confiar no nosso Deus, né? Nosso pecado pode servir de pedra de tropeço para outros. Foi o que aconteceu com Abraão nesse texto. Note que Abraão conduziu sua esposa e seu filho ao pecado. Ele teve que conduzir e levar eles também ao pecado, né? Nós vamos ver que lá na frente nós vamos estudar sobre isso, que o filho dele, Isaac, vai fazer a mesma coisa. Muitos acreditam que ele casou com uma mulher egípcia, que mais tarde veio a ser exemplo do julgamento de Deus sobre o pecado, né? Essa questão de Ló, né? Que Ló, muitos acreditam que ele acabou casando com a mulher egípcia e a sua esposa, né? Nós vamos ver aí provavelmente no próximo capítulo, ela vai se tornar uma estátua de sal por não acreditar na palavra de Deus, quando Deus ordenou uma palavra. E muitos acreditam que Ló tinha casado com uma egípcia. Os nossos pecados destroem nosso testemunho, né? Quebra os testemunhos que tínhamos. É uma pessoa de fé, mas cometeu um pecado, já passa a ser visto daquela forma, né? Deus é soberano e pode proteger o seu povo em qualquer lugar para onde eles vão. Deus protegeu, mesmo ele estando errado, Deus protegeu a vida dele. Deus protegeu a vida dele ali e não permitiu. Vale ressaltar que Deus, né, ele pode restaurar, ele corrige, mas ele restaura os filhos quando nós erramos. É só voltarmos a Deus e pedirmos a Deus que Deus nos aceite de volta. E Deus sempre irá nos aceitar de volta, né? Os irmãos podem ler lá em Hebreus capítulo 12, versículo 6 a 8. Amém? Esse vídeo ficou um pouco mais extenso, mas espero que Deus tenha falado com você através desse vídeo. Amém? Você que não é inscrito ainda, se inscreva, curte, comente, compartilhe esse vídeo, que eu tenho certeza que será edificação para a sua vida e para muitas outras vidas. Deus te abençoe em nome de Jesus. Não deixem de nos acompanhar, né? Nós estamos aí com capítulo por capítulo da Bíblia Sagrada. Vamos estar aqui sempre com todos. Amém? Deus te abençoe.